Olá, olá pessoal, olá, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo dia da Semana da Criatividade e Neuroplasticidade. Sejam todos muito bem-vindos, que a nossa aula de hoje seja incrível, tanto quanto foi a nossa primeira, a abertura da semana. Eu quero agradecer a todos que estão participando dessa Semana da Criatividade, quero convidar vocês a intensificar a sua conexão com as crianças, a conhecer melhor o funcionamento dessas crianças, para que você consiga otimizar a sua prática no desenvolvimento infantil. Estou muito feliz de estar participando com vocês dessa semana tão incrível, de tanto conteúdo rico e necessário para quem trabalha com as crianças, Hoje, o nosso tema é sobre as diferentes áreas a serem estimuladas para desenvolver as habilidades. Ontem, só dando um feedback, nós falamos sobre as estruturas do cérebro, a funcionalidade dessas estruturas e a importância de algumas conexões no desenvolvimento infantil. Então, o nosso conteúdo hoje, ele vai preparar você para ter uma prática otimizada a partir do conhecimento dessas áreas, tá? Então, sejam bem-vindos a um momento tão rico, de uma experiência tão rica, com conteúdos tão importantes sobre o desenvolvimento infantil. Você que ainda não entrou no grupo do Telegram, vai lá na bio, entra, participa. Todos os dias temos os resumos, e uma troca de experiência bacana lá no grupo do Telegram, que é direcionado para as lives. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. O nosso tema hoje é a continuidade, Então, vocês conheceram a estrutura e hoje vocês vão entender que essas áreas são essenciais para serem estimuladas, otimizando essa prática, com as crianças. O que vocês precisam saber, Que a partir desse segundo dia de live, vocês já estão prontos para fazer uma estimulação mais adequada, vocês já sabem quais áreas vocês precisam estimular para que essa criança se conecte e se desenvolva de uma maneira natural. A ideia é que essa criança se desenvolva com a naturalidade, de ser. Nós não temos nenhuma receita, mas nós temos dicas que são valiosas e que eu tenho certeza que vai mudar a sua prática como mãe, como família e também como profissional. Isso é importante, que vocês tenham a dedicação de mudança quando você quer, quando você busca, e é aí que está a nossa principal emoção da aprendizagem, a motivação. Então agora, nesse momento, pense aí você, o que te motiva a buscar um conteúdo tão rico para trabalhar com as crianças, O que motiva você a essa busca por um conteúdo tão específico, tão importante, que torna você, tem um diferencial, nessa conexão com a infância. E lá no grupo do Instagram, e Telegram, nós temos os resumos e os desafios. Então, diariamente, vocês vão receber esse resumo da live e um desafio. Esse desafio, na verdade, é você colocando em prática tudo que você aprendeu com a teoria durante as lives. Então, veja bem, ontem nós falamos da estrutura, sobre a conexão dos hemisférios, Lembra que nós temos 2 hemisférios e tem atividade que faz a conexão desses 2 hemisférios. Então, junto com o resumo da live de ontem, vocês receberam um desafio. Esse desafio é justamente para reforçar e para que você coloque em prática tudo o que você aprendeu. E isso é muito bacana porque faz uma conexão, entre a teoria e a prática e melhora o seu desenvolvimento mesmo, tá bem? Então vamos começar, vamos entrar no nosso conteúdo, vamos fazer um feedback do que vocês viram ontem. Ontem vocês conheceram a estrutura do cérebro, certo? Nós temos 4 lobos cerebral. Esses 4 lobos têm áreas e giros, que são aquelas curvinhas do cérebro, que realizam as conexões necessárias para essa criança aprender. Como essas áreas funcionam? Nós temos que entender que cada área do cérebro
tem uma específica funcionalidade. Então, nós temos a área de Broca, que é a área da linguagem. Nós temos o lobo occipital, olha só, occipital, que é da visão. Veja bem, como é incrível você conhecer o cérebro, que é um órgão essencial e extremamente rico para quem trabalha com a estimulação. Antes de você estimular, você precisa saber o que você tem como objetivo para que você saiba qual área você deve estimular, certo? Então, a região occipital é a região que faz toda a conexão para a visão, né? Nós temos a frontal, temos a parietal, temporal, que envolve emoções. E as emoções, veja que incrível essa informação, e você anota aí no seu caderninho. A região temporal, ela envolve todas as conexões dos sentimentos. Então veja bem, quando eu preciso passar alguma informação, eu preciso me conectar, né, com a criança para que ela desenvolva a motivação em aprender. Porque eu ativo todas as áreas do cérebro, o dos estímulos sensoriais e as conexões de áreas de linguagem, área da visão e área da motricidade, equilíbrio, que é o cerebelo, para que essa criança dê a resposta adequada a cada comando, né? Antes que você anote voltado apenas para a questão emocional, você tem que entender que nós temos todo um contexto sensorial. Qual é o contexto sensorial? O nosso corpo, ele é proprioceptivo, né? Então, ele recebe as sensações de temperatura, né? De sensibilidade, tem a visão, olfato, paladar, a audição. Então, todos os sentidos, eles nos conectam com o ambiente externo. Então, veja bem, o nosso cérebro, ele tem várias áreas que se conectam, cada área tem uma funcionalidade específica e cada órgão do nosso sentido é responsável por captar essa informação externa, internalizar, e o aspecto cognitivo me dá a resposta. Então, nós temos fatores que influenciam. Qual é? O tipo de sentimento que a ação promove. Então, veja bem, quando eu vou aprender algo novo, eu preciso ter uma motivação. Essa motivação gera neurotransmissores que me possibilita a memória e ajuda na aprendizagem. Então, a memória de trabalho é a memória que armazena as informações direcionada para a aprendizagem. Então, vamos anotar lá. A memória de trabalho, ela é a percepção, né? Meu cérebro conectou com o ambiente, com a informação através do estímulo visual, auditivo. E como eu faço para ativar a memória de trabalho nas crianças, né? Que nós chamamos de funções executivas. Anotem, porque isso é importante, e nos próximos dias nós iremos falar especificamente dessas ações, das funções executivas e do controle inibitório, que é puramente emocional. Então vejam bem, vocês já entenderam que esse cérebro, ele tem 4 lobos. Esses lobos são divididos em áreas, né? E responsáveis pela captação dos sentidos específicos. Visão, audição, né? O paladar e a propriocepção, que é justamente o meu contato global com o ambiente. O que eu percebo a partir daí? Que o meu corpo, ele é proprioceptivo porque ele vai captar as informações necessárias para a minha adaptação naquele ambiente. Qual é a informação necessária? A temperatura do ambiente, né? A textura, o aspecto visual. A minha visão, ela conecta, ela identifica, e se o meu cérebro já reconhece aquela informação, ocorre uma adaptação, né? E isso pode acontecer de várias maneiras. Por isso que na primeira infância é super importante que a criança tenha contato com maior número de estímulos para que essa criança tenha uma adaptação em todos os sentidos, tendo boas emoções relacionadas, né, à sua funcionalidade de aprendizagem. Uma criança que tem uma melhor adaptação, ela aprende melhor, porque ela consegue ter bons sentimentos em relação ao ambiente, né? Ela consegue ter boas respostas, porque ela está
confortável, ela está adaptada àquele ambiente. Porque o desconforto é gerado justamente pela captação de estímulos que são o quê? Excitatórios no nosso cérebro. Existem dois mecanismos no nosso cérebro, inibitório e excitatório. Então tem sentimentos que excitam, isso vai para sentimentos, emoções positivas e negativas, que seja por uma reação espontânea, né? Ou seja por uma crise, né, de choro, quando eu falo na primeira infância. Então, o inibitório é a autorregulação da criança. Então, durante a primeira infância, ela está nesse processo da autorregulação. Ela reconhece e sabe os limites. Então, a regra, o controle emocional do choro, o medo. Então, é toda uma fragilidade que está em desenvolvimento e que deve ser estimulada de maneira adequada, né? Como essa semana, né, essa semana de live, tá falando propriamente da criatividade, da neuroplasticidade, vocês precisam saber que as nossas áreas cerebrais, elas se conectam através dos estímulos dos sentidos, nós chamamos de estímulos sensoriais, o nosso corpo reconhece, se adapta e isso faz novas redes de neurônios. Então, a cada informação que chega até mim que é nova, os meus neurônios, eles vão codificar essa informação, vão armazenar e vai se tornar um processo de adaptação e aprendizagem, certo? Então, anotem aí todas as etapas que são importantes. Primeiro, recebe o estímulo, os sentidos faz a captação, o nosso cérebro faz a decodificação, ele reconhece, ele armazena, tem o processo de adaptação desse ambiente, né, desse estímulo, seja ele um estímulo visual, olfativo ou paladar, auditivo. Então, todos esses estímulos, eles vão ser armazenados para se tornar uma aprendizagem significativa, tá? E aí, nós geramos nessas crianças, quando eu estou fazendo esse processo de adaptação, as memórias que são específicas. Tem as memórias que são afetivas, que são relacionadas ao cheiro de alguém, né? Cheiro de vó, cheiro de mãe. São memórias afetivas, né? Através do olfato. Também tem memórias do paladar, né? Que é a comida que lembra alguém, o cheiro que lembra alguém, a música que lembra alguém. Então, isso também acontece na infância. Conforme ela é estimulada naquele ambiente, ela relaciona aos tipos de sentimentos, que sejam bons ou ruins, serão armazenados para a adaptação e o desenvolvimento dela naquele ambiente. Então, quando eu falo em desenvolvimento infantil, isso acontece logo que a criança precisa entrar, por exemplo, aos vínculos secundários. Quais são os vínculos secundários? Quando a criança, ela não fica mais apenas com a mãe. Essa criança, ela fica na escola, ela vai ficar com uma babá. Então, esse vínculo que era apenas da família, que nós chamamos de vínculo primário, agora se torna secundário e essa criança precisa ser adaptada a uma nova rotina e criar novas redes para uma memória sobre aquela pessoa que será a cuidadora, sobre a professora, sobre a adaptação com o ambiente, os diferentes estímulos. Então, o nosso cérebro, a neuroplasticidade, ela é possível para adaptar, né, o nosso cérebro ao funcionamento das crianças, né, ao funcionamento do indivíduo num todo. Então, as emoções acabam que faz o quê? Esse processo ser facilitado. Mas da mesma maneira que ele é facilitado, as emoções que são negativas fazem o quê? Bloqueiam processos de aprendizagem. Então, veja o quanto é importante considerar as emoções na aprendizagem e no funcionamento desse cérebro. Por quê? As emoções é o colorido da aprendizagem. É como eu me sinto em relação ao ambiente em que eu estou inserido. Então, essa conexão da criança com o ambiente está relacionado aos tipos de emoções que ela sentiu no primeiro momento para fazer a captação através dos sentidos, né? Estímulo visual, auditivo, e a partir daí
ela começa o processo de reconhecimento daquele ambiente, né, criando memórias para uma adaptação que será a base para essa criança receber as informações para se desenvolver. Então, isso é importante, importantíssimo para professores, para os pais, para profissionais que atuam em clínica. Por quê? Muitas vezes nós avaliamos o indivíduo em áreas específicas de marcos do desenvolvimento, né? Mas as emoções devem fazer parte dessa avaliação. Como é a saúde das emoções dessa criança, né? Porque as emoções faz parte íntegra do desenvolvimento do cérebro. Imagina, se as emoções conectam áreas, ela é a base do desenvolvimento. Vamos pensar em nós, né? Quanto profissionais, quanto pais, quanto indivíduos funcionais, neurológico, biológico e emocionalmente. Nossas emoções afetam o nosso trabalho, afetam as nossas relações. Então, na infância, não é diferente. O que muda é que na infância, essas conexões de neurônios estão em potencial, né? Então, esse cérebro ele está aberto à aprendizagem, ele está pronto para receber as informações. Então, a forma com que eu apresento esse conteúdo, eu devo estimular as emoções para que essa criança se sinta o quê? Confortável, se sinta motivada em aprender. Então, vocês anotem que o fator principal da aprendizagem na primeira infância e no decorrer da vida é a motivação. A motivação é um sentimento que promove todas as reações neuroquímicas do cérebro, conectando as áreas essenciais para essa criança ter uma boa imaginação, uma boa criatividade e uma boa resiliência. O que é o conteúdo voltado para a resiliência? A resiliência é justamente a forma com que o indivíduo lidar com as frustrações. Veja bem, a criança, quando ela está ali na base de 2 anos, 3 aninhos, ela começa numa sequência do choro quando ela recebe um não, né? E muitas vezes a gente coloca o nome, ela tem birra, tá com birra. O que é a birra? A birra, ela é puramente emocional, né? Então veja bem, ela se frustra com o não e a resposta emocional é o choro. E isso é perfeito, tudo bem ela passar por essa fase. Essa fase é necessária para ela amadurecer outras áreas que são essenciais para a aprendizagem, tá bem? Então, se ela pula ou se essa fase é interrompida com comandos inibitórios, essa criança começa a guardar sentimentos. Ela acha que se frustrar ou qualquer outro sentimento não pode ser exposto. Então, ela começa a guardar e ela se inibe e afeta o quê? O comportamento. Essa criança começa a ter reações diferentes diante dos estímulos emocionais, né? E isso pode causar também um excesso de timidez, né? Que não é comum na infância, por mais que a personalidade da criança seja mais fechado ou seja uma personalidade característica de ser mais calado, a criança ela tem que ter desenvolvido a curiosidade. Então, a base da infância para todas as outras áreas é a curiosidade. A curiosidade gera oportunidades. Então, vocês podem anotar isso, porque isso é importante que vocês saibam. Muitas vezes a gente pensa que a criança não deve chorar, não deve ter essa expressão de frustração. E, em alguns momentos, a gente se preocupa em excesso com isso. Mas, na verdade, isso é positivo, né? Ele está demonstrando o quê? A frustração. Mas isso tem que ser o quê? Ele tem que receber um auxílio para ele lidar com esse sentimento, que é natural. Imagina, durante uma vida toda, quantos de nós já não fomos frustrados, né? Até a gente chora quando tem uma frustração ou que tem uma decepção. Isso faz parte do nosso efeito biológico do sentimento. Então, é importante que vocês saibam que você tem que naturalizar os sentimentos, e isso não só para a questão de se frustrar. O medo, porque algumas crianças sentem tanto medo e tanta insegurança? Porque elas vão captando informações do ambiente externo, internalizam e reagem, né, com todo o potencial dos seus sentimentos.
As crianças têm que ter a liberdade e agir com essa naturalidade para aprender a lidar com as situações boas e as que não são tão boas, que a vida propõe, de uma maneira saudável. O que acontece quando essa estrutura emocional da criança ela não é bem desenvolvida? Essa criança, quando ela vai passando por outras etapas do desenvolvimento, a frustração acaba que deprime. Veja bem, às vezes qualquer situação que uma criança saudável, emocional, reage de maneira natural, uma que não foi direcionada emocionalmente, um detalhe tem uma frustração imensa. Por isso que não deve ter comparação e nem julgamentos em relação à forma que o outro se sente. Isso na infância também, que muitas vezes as mãezinhas ou até profissional tem 2, 3 pacientes que têm comportamentos diferentes. Ou a mãe tem um filho que é mais tranquilo, o outro reage de outra maneira. Veja bem, são emoções que foram desenvolvidas de maneiras diferentes. Cada um tem uma reação a cada estímulo, né? E isso também vai para as reações negativas. Por exemplo, o impulso de raiva, a agressividade. Então, todos esses impulsos, eles são gerados a partir de uma estimulação, né? Veja como o meu cérebro recebeu aquela informação e a forma que ele reage. E é aí que entra o controle inibitório. O controle inibitório é quando a criança ela entende que naquele ambiente ela está por um momento, depois ela vai embora, o comportamento naquele ambiente tem que ser adequado, né? Então, o controle inibitório, ele ajuda nas funções executivas, né? O que é a função executiva? Que serão os próximos conteúdos das próximas aulas, eu vou dar só uma pincelada. Então, a função executiva é justamente o aspecto cognitivo, a compreensão desse ambiente e a ação planejada do indivíduo. E o inibitório são as reações emocionais agrupadas às funções executivas. Então veja bem, cada indivíduo tem um funcionamento emocional diferente porque cada cérebro é único, né? E uma coisa que vocês podem anotar também é que o cérebro ele não é um órgão estático, ou seja, que se molda e paralisa, né? Então esse cérebro na infância ele está em alto potencial do desenvolvimento, né? Ocorre a poda neural para o reajuste das redes de neurônio. E a partir daí a criança potencializa, é como se fosse uma janela abrindo para o mundo e até os 8 anos esse cérebro é moldado. Uma coisa também que é importante que vocês saibam, que todos os sentidos ficam em desenvolvimento, no processo do desenvolvimento até os 8 anos, inclusive a visão. Né? Então é por isso que só a partir dos 8 anos essa criança pode receber alguns testes para o funcionamento e aprendizagem, porque ele tem até os 8 anos para a maturação de algumas áreas, inclusive a visão. Então a visão e as conexões essenciais para uma escrita, para a leitura, ela tem um início ali nessa primeira infância, com os pré-requisitos para alfabetizar, porém, né, aos 8 anos é que esse cérebro está pronto para aquisição de leitura, escrita e outros conhecimentos exigidos no nível escolar. Antes disso, a criança deve desenvolver o quê? A criatividade, né? A flexibilidade, a resiliência emocional na infância. Então, todos esses aspectos são essenciais. A aprendizagem pedagógica de conteúdo, isso é exigido quando esse cérebro está pronto, né? E o que acontece hoje em dia? Muitas vezes o processo é invertido. As pessoas apresentam muito cedo a questão pedagógica, letras, números, a questão de exigência de escrever um nome, enfim, né? Claro que tem todo um requisito que a criança tem que identificar, mas essa criança vai estar pronta para ter as respostas de leitura, para ter uma leitura complexa e contextualizada, quando? Quando esse cérebro está pronto e essa maturação cerebral, ela vai acontecer, a finalidade ali nos 8 anos. Isso não impede que algumas crianças antecipem, né, esse processo, porque como eu disse, cada indivíduo tem muito do ambiente onde ele se desenvolve. Então, muito do ambiente afeta essas áreas de maturação, né? A mesma coisa acontece para as etapas motoras, para a fala, né? A comunicação espontânea. Toda essa questão de desenvolvimento global desse indivíduo depende do ambiente em que ela está inserida e estimulada.
Além disso, tem outro fator que não é modificável, que eu expliquei na aula de ontem, que é a questão genética. A questão genética, ela não se modifica, os estímulos não alcançam, porque genético é aquilo que estrutura todo o indivíduo. Então, ali tem as características físicas, de personalidade. Então, a partir da genética, acontece o quê? A funcionalidade desse indivíduo, né? Tem a personalidade, tem as predisposições patológicas. Então, num código genético, carrega muito do indivíduo, né? Porém, não é modificável. Então, se ele tem uma predisposição para desenvolver alguma patologia neurológica voltado para algum transtorno, isso pode surgir as primeiras características na infância e a partir de uma avaliação a gente pode estimular para minimizar essas características. Porém, se for algo crônico de funcionamento, isso não tem uma cura porque vem nessa codificação do indivíduo, né? Então, por isso que os pais, os profissionais também devem se atentar nessas promessas milagrosas, né, de desenvolvimento, sabendo que a genética, ela é crucial e a partir do ambiente, sim, eu posso potencializar o que eu tenho daquele indivíduo. E cada um é único dentro da sua história. Lembra que o fator histórico da criança é a base para um planejamento de trabalho no desenvolvimento infantil. Não tem como você pular a etapa do histórico. Veja bem, você precisa conhecer a história dessa família que estimula essa criança, como a mãe gestou esse filho, como foram as emoções, né, ao receber esse filho. Isso diz muito de como essa criança vai ser aceita ali no ambiente. Essa criança, ela precisa de um olhar que a receba no mundo de uma maneira assim, uau, você chegou, eu tô aqui para te auxiliar, desenvolver. Então veja bem, porque nós como pais profissionais, nós estamos conduzindo as vidas, né? E a base de todo um desenvolvimento é a questão neurológica. Esse cérebro, ele precisa estar bem desenvolvido, ele precisa estar saudável, a criança precisa se conectar, ter bons sentimentos. Claro que isso não livra essa criança de situações ruins, mas prepara ela para todas as situações da vida, né? E começa na infância. Então, até os 8 aninhos, esse cérebro está crescendo, está desenvolvendo, todos os sentidos estão sendo desenvolvidos a partir do quê? Da nutrição e da hidratação dessa criança. A partir daí, os sentidos começam a captar as informações. Para quê? Para desenvolver as habilidades. E é aí que entra o tema da nossa aula de hoje. Então, vocês entenderam o quanto é importante você conhecer todas as áreas do desenvolvimento infantil, como se conecta, né? Nós somos a junção de tudo aquilo que nós recebemos do mundo, né? Seja bom ou ruim, essas conexões falarão muito desse indivíduo no futuro, né? Então, vamos lá. Eu vou falar agora para vocês os tipos de neuroplasticidade, que isso ajuda você a ter uma visão de como isso auxilia, como a neuroplasticidade auxilia o desenvolvimento de algumas áreas para essa criança desenvolver uma imaginação aflorada, a curiosidade. Lembra que eu falei que o fator principal da aprendizagem é a motivação? E o que motiva a curiosidade? Pessoas curiosas buscam muito, né? Lê muito, qualquer informação nova quer entender melhor, e isso faz parte do quê? Da criatividade. E acreditem vocês que um cérebro criativo, ele tem mais conexões que um cérebro que tem uma redução na criatividade. E isso é possível? A pergunta é, se o fator genético ele não é modificável, a criatividade, ela é genética? Sim, mas todos nós temos o potencial de criatividade. Todos nós temos essa área, né, no cérebro, prontinha para ser estimulada. Claro que alguns precisarão de mais estímulos e diferentes estímulos e outros terão mais facilidade. Isso é natural. Cada um de nós temos uma área de afinidade para a aprendizagem. Então veja bem, tem pessoas que têm a parte do raciocínio, então tem o raciocínio lógico muito rápido, outros escrevem muito bem. Outros desenham. Então veja, cada um de nós temos uma habilidade. E essa habilidade é voltada para as áreas específicas do cérebro. E uma coisa que é super interessante
é que a cada execução de uma tarefa, né, ou uma escrita, ou uma música, tudo que eu estou captando, as emoções funcionam simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que eu executo, eu sinto. E como eu me sinto nessa execução, é justamente a resposta, que o meu corpo vai ter a cada situação. Então, veja bem, a partir da aula de hoje, ontem, vocês entenderam tudo sobre a estrutura. Hoje, vocês estão entendendo como é o processo neuroquímico. Quando eu falo de memória, quando eu falo de aprendizagem e falo de emoções, eu estou falando desse processo neuroquímico que ocorre dentro do nosso cérebro. E são a neuroplasticidade axônica, sináptica, dendrítica, somática e regenerativa. Então, esses tipos de neuroplasticidade é justamente toda a reabilitação de áreas. É justamente a neuroplasticidade que favorece a gente reabilitar áreas que através de um trauma foi afetado. Dependendo do grau desse trauma, existem a possibilidade de uma estimulação e reabilitação. E é aí que entra a prática clínica voltada para os transtornos, né? E também para quadros de estimulação de área funcional. Então, veja bem, essa parte regenerativa é o poder que o estímulo tem em criar novas redes de neurônio. Isso faz com que o indivíduo tenha a possibilidade de desenvolver todas, por exemplo, tocar piano. Com 60 anos quero aprender inglês e tudo bem, até o último dia da minha vida eu posso aprender algo novo. A neuroplasticidade, ela é um presente na funcionalidade do indivíduo, porque ela me permite desenvolver tudo o que eu posso. Por isso que tem a frase, eu quero ser tudo aquilo que eu sou capaz de me tornar. Vocês já ouviram essa frase? Eu usei ela por muito tempo ali no meu feed do Face, ali na página do Face, porque essa é a realidade do ser humano. A gente não pode se limitar, e as mãezinhas profissionais não podem limitar a funcionalidade de um indivíduo por um diagnóstico também, né? Ou por uma limitação, ou por um atraso. Existem N possibilidades por trás de diagnóstico, existe um cérebro em potencial, existem 1000 possibilidades. Eu só preciso entender para eu conseguir alcançar tudo que eu preciso, entende? Então, pessoal, anotem tudo, pega o caderninho, tudo que vocês acharem interessante, anotem, para que vocês aprendam. E deixa eu dar uma dica para vocês. Nós estamos falando de funcionamento cerebral. Então, vocês estão me ouvindo, estão me vendo. O que é necessário para você fixar e criar ativar a memória de trabalho? Anotar. Porque se você anota, o cérebro reconhece como uma resposta motora e armazena na área de trabalho. Por isso que as tecnologias acabam reduzindo a possibilidade de aprendizagem nesse sentido. Porque os jovens, até mesmo adultos, e nós estamos transferindo isso, infelizmente, para a infância, anotam tudo no celular. E não é a mesma coisa. Então você precisa fazer o quê? Escrever, né? A famosa letrinha, você anota por tópicos, você anota tudo o que você acha que é necessário para você se lembrar daquele assunto. E a partir daí, você vai aprender, você vai remeter todo esse conteúdo a sentimentos bons, que olha que legal, aprender algo novo sempre é bom, né? Eu me sinto muito bem quando eu tô aprendendo algo novo e que eu sei que será muito útil para minha vida. Então vocês devem se sentir assim também. Tudo que é novo, é gostoso de aprender, vocês anotem para que você ative a memória de trabalho e memorize esse conteúdo, tá? Eu vou colocar amanhã no Telegram um resumo dessa aula, então lá vai estar explicadinho os 5, né? São 5 áreas da neuroplasticidade, lembrando lá do corpo do neurônio. Se você lembrar do neurônio, você vai lembrar das áreas da neuroplasticidade, né? Porque nós temos lá o axônio, então nós temos a neuroplasticidade axônica. Os dendritos, nós temos a neuroplasticidade dendrítica, né? A soma é o corpo do neurônio, então eu tenho somática, não é mesmo? E a fenda sináptica que libera o neurotransmissor. Lembra que eu falei ontem até sobre a questão da redução ou a abertura excessiva que altera comportamento? Então eu tenho uma neuroplasticidade sináptica.
E tenho a neuroplasticidade regenerativa, que é justamente o poder de criar novas redes a partir de uma estimulação correta. Então veja que incrível é o nosso cérebro, quanta informação legal, específica para que você use na sua prática clínica ou que você faça em casa, uma estimulação adequada. E eu preciso falar para vocês também que muito dos hábitos, né, os hábitos da família, a questão dos momentos da estimulação, ele diz muito das respostas que as crianças dão a partir de um estímulo. Então veja bem, um momento de estimulação, ele não tem que ser um momento aleatório. Esse momento ele tem que ser combinado com a criança. Você vai conversar com essa criança. Você vai falar, olha, agora é o momento da gente brincar junto. E quando eu falo brincar, todo mundo vai estranhar. Poxa vida, mas eu vou atender brincando? Ou eu vou estimular brincando? Justamente, o brincar, ele faz parte das áreas necessárias para desenvolver a criatividade. No brincar, você ensina comandos. No brincar, você trabalha regras. No brincar, você socializa essa criança. No brincar, você prepara ela para desenvolver. Então, veja bem que o brincar, ele não é algo apenas lúdico. Ele é necessário, né? Há uma necessidade do brincar para essa criança estar pronta para as outras áreas que são essenciais, né? Então, o brincar se torna essencial. E olha que o olhar para a educação infantil, o olhar para essa primeira infância, ele tem mudado. E que bom que isso está acontecendo. Porque muitas vezes os pais têm um olhar apenas do lúdico no brincar. Então, mas ele vai lá e só brinca. Ou, ele vai para a escola só brincar. Então, não. O brincar, ele é ferramenta, né? É ferramenta da criatividade, é uma ferramenta neurológica. Até quando eu fui dar um curso para os professores, eu falei, olha, vocês não se sintam desvalorizados por brincar. Porque vocês podem dizer, eu trabalho na educação infantil, eu trabalho com a estimulação neurológica infantil. E é verdade, não deixa de ser, você trabalha com áreas específicas, preparando essa criança para aprender. Então, é a forma que a sociedade, né, com a cultura nossa, olha para a infância. E isso sendo modificado, eu acredito que daqui a um tempo isso será muito valorizado, porque a educação infantil, o desenvolvimento infantil, ele vai te dar uma base para a graduação. Então, o indivíduo ele começa a aprender ali na primeira infância. E a partir dali, você está preparando ele para se tornar o quê? Um cidadão, né? Você não está preparando ele para uma sala, você está preparando ele para o mundo, para lidar com os diferentes tipos de situações, diferentes tipos de estímulo. Então, essa criança precisa o quê? Estar pronta. Então, você precisa também desenvolver nas crianças, e isso vai para as famílias, isso vai para todos os profissionais que atuam, né? Que nós temos que desenvolver nas crianças a empatia. E como que eu desenvolvo bons sentimentos? Tendo bons sentimentos em cada situação. Aprender tem que ser sempre bom. A criança não tem que ver a questão escolar, a atividade, como algo muito chato, porque isso prejudica os sentimentos que ela gera em relação a sentar para fazer atividade. Então, nós temos que ter o quê? Entusiasmo. Lembra que a curiosidade, ela é a base da imaginação. A criança que tem a curiosidade, ela busca, ela aprende, ela está motivada ao novo. E aí o processo de adaptação nesse ambiente, o processo de promover os estímulos corretos, ele se torna o quê? Facilitado, porque essa criança está pronta para aprender, ela tem curiosidade, ela tem liberdade. Então, quando nós trabalhamos com a estimulação na infância, nós devemos preparar essa criança para o mundo, os diferentes tipos de estímulo e não apenas para uma sala, né? Então, essa criança, ela recebe esses estímulos, ela se desenvolve, ela consegue ter o controle inibitório diante de diferentes situações. Então, como eu trabalho a frustração nas crianças? Vamos falar desse sentimento, porque ele é muito importante e é um dos fatores que as mamães se preocupam, e os profissionais também. Como as crianças lidam com a frustração em clínica, ou na escola, ou no ambiente familiar. Através da birra, né, que é puramente emocional, essa criança se sentiu frustrada, ela está com uma necessidade de expor o que ela sente, então ela chora, né? E isso tem que ser o quê?
cuidado, né? E não inibido. Não é a questão, não pode chorar. A questão é, por que você está chorando? A gente pode resolver isso de outra forma, né? Então, a forma com que você vai lidar com esse sentimento diz muito de como ela vai se comportar daí para frente a cada vez que ela sentir essa mesma situação. Então, veja bem o quanto é importante a ação do adulto como mediador, nesse sentido de educar, de conduzir e de estimular essas áreas que afetam totalmente o desenvolvimento emocional das crianças. Então vejam o quanto é importante ter um olhar de empatia, né? Ter um olhar cuidadoso, né? E principalmente ter conhecimento do que está acontecendo, o que está acontecendo. Então a frustração, como eu posso trabalhar isso com as crianças para ir diminuindo? Eu vou dar uma dica, olha, excelente, que você pode fazer em casa, pode fazer na clínica, na escola. Quando a criança está montando um Lego e ela tem dificuldade em organizar ou montar da forma que ela gostaria, o que acontece? Tem dois tipos, ou a criança deixa para lá, ou ela se irrita. A irritabilidade é um sentimento que propõe o quê? Os impulsos. Então, aonde que entra a estimulação do controle inibitório? Justamente nesse início de irritabilidade. Então, você vai conduzir, veja que você vai ser o quê? Ferramenta de estimulação nesse momento. Essa criança tentou montar a peça, não deu, ela se irritou. Então, você vai conduzir. Olha, faz dessa forma que dá certo. Por que você está se sentindo assim? Assim vai dar certo. Na estimulação verbalizada, onde você tem um diálogo com a criança, ou até mesmo em casos que a criança não tenha compreensão do contexto, por algum diagnóstico, você pode conduzir de maneira mecânica como ela pode resolver aquele problema. Veja que a partir daí, essa criança, toda vez que ela se deparar com uma situação que é difícil para ela na resolução motora, ela vai se lembrar de como ela se sentiu e como você reagiu, auxiliando ela a otimizar e resolver esse problema. Por quê? A resolução de problemas, ele começa no Lego, ele começa no quebra-cabeça. Lembra que ontem eu falei dos 2 hemisférios? E hoje eu coloquei um desafio lá no Telegram, e é justamente para você que assistiu a primeira aula, compreendeu como os nossos hemisférios funcionam e porque você entenda que uma prática bem aplicada é possível fazer todo um desenvolvimento de outros tipos de área. Então as áreas se conectam, as emoções são simultâneas e a partir daí você tem tudo em suas mãos para que você faça um bom trabalho, né? E a sensação, gente, quando você trabalha com criança, ela não deve ser outra a não ser: eu fiz tudo o que eu pude porque eu conheço e entendo o que eu estou fazendo, né? Não pode ser o sentimento de que eu não consigo, ou o sentimento eu não sou capaz. Por quê? Nós somos o quê? Norteadores, a gente que vai nortear. Eles são crianças que estão se desenvolvendo, né? Então essa questão de intervir é justamente o seu papel através do conhecimento. Então o conhecimento, ele gera possibilidades. Você conhece o que está fazendo, você consegue planejar. Então o planejamento, ele é tão importante quanto o conhecimento, porque o conhecimento desorganizado, ele gera frustração, né? Então quando você tem uma organização, você planeja a sua ação diante o conhecimento daquela criança, você vai ter resultados notáveis. A criança percebe o que você sente em relação a ela, né? Então você planejar é essencial para que você aplique a sua prática de uma maneira potencializada, né? Otimizando também. Quando você se organiza para aquilo, você otimiza seu tempo, sua energia, né? E também a questão dos sentimentos em relação a estar praticando algo que você conhece e que você planejou. A partir daí é mais fácil traçar os objetivos. Isso vai para a clínica, vai para a sala de aula, né? E por mais que lá na sala de aula ou em casa não tenha uma exigência de planejamento, mas eu não preciso ficar. Justamente,
Mãezinha, você quer fazer um trabalho que dê resultado? Se organiza no sentido de entender como o filho funciona. Qual é o melhor momento para eu sentar e estimular meu filho? É na parte da manhã? Como é o período da manhã? Porque nós também temos um fator de relógio biológico, né? As necessidades essenciais. E o que atrapalha a aprendizagem? O que gera irritabilidade? A fome, o sono. Então, todas essas características, elas desenvolvem outras emoções, né? A partir da fome e do sono, altera o comportamento por conta da necessidade fisiológica do nosso corpo, né? Por isso que eu disse ontem e volto a falar que a nutrição, hidratação, né? O cuidado com essa questão de nutrir esse corpo, a questão do sono também compromete muito a atenção da criança, o ciclo de atividade. Então, todo esse contexto está atrelado aos comportamentos da criança, né? Então, se não dorme bem ou naquele momento da estimulação ela tá com fome ou tá com sono, você não tem o potencial dela, porque o corpo dela está exigindo outro mecanismo, né? A necessidade fisiológica. Ela fala mais alto, essa criança não te dá as respostas adequadas no seu estímulo. Então, tem que acontecer de uma maneira que essa criança esteja pronta, motivada e ali aberta a aprender. E aí você potencializa, né? Você pode criar N atividades que ela vai participar e vai te dar as respostas. E sempre os estímulos têm que ser numa proporção global. Então, lembra que eu falei ontem sobre o desenvolvimento global, estimulação global? Isso envolve todas as áreas do nosso cérebro. Lembrando que existem as áreas que são específicas de comportamento, né? O córtex, a questão do equilíbrio, que é o cerebelo, que auxilia nos movimentos, no andar, no sentar, nas etapas motoras. E também faz parte da questão das etapas visomotoras e desenvolvimento de empenho escolar, que é pintar, desenhar, a tesoura. Então, todos esses mecanismos de pega, de punho, de pinça, ele pode ser apresentado a partir dos 3 anos, quando essa criança precisa de uma estimulação para amadurecer as áreas de motricidade, ter a função executiva em desenvolvimento, auxilia no controle inibitório e facilita a aprendizagem do recorte, do pintar, até mesmo de pintar dentro do limite, né? Que tem aquela regrinha, pinta dentro, até nessa linha. Então, tem um trabalho voltado para esse limite motor e é totalmente neurológico, é a partir das estimulações corretas, né? Então, pessoal, vejam o quanto é rico conhecer essa interação entre as áreas funcionais desse cérebro. O quanto é importante conhecer que existe uma funcionalidade neuroquímica, né, que está se conectando o tempo todo. E uma coisa bem importante e que afeta, que potencializa, mas em alguns quadros afeta a aprendizagem, é a poda neural. Vocês podem anotar aí que a poda neural ela está atrelada à neuroplasticidade. Por quê? A poda neural ela ocorre durante toda uma vida. Então o cérebro ele vai sofrendo apoptoses, ou seja, ele vai eliminando redes que não são utilizadas. Então ele renova, é como se fosse uma renovação para criar uma nova rede. E isso é a neuroplasticidade. A poda neural é como se fosse uma reorganização. O cérebro entende que aquela redinha não está sendo funcional, ele faz a apoptose, que seja a morte dessa célula, e a partir daí, o que acontece? A criança está pronta para aprender algo novo, e adultos também, por isso que a neuroplasticidade é uma vida toda, né? E o que a poda neural tem a ver com a neuroplasticidade? Ela tem janelas de poda neural, que é quando esse cérebro vai reorganizar todas as informações. E começa a partir dos 24 meses, então 2 aninhos, 2 anos e 6 meses, 3 anos. Então, os 3 aninhos é onde começa a poda neural para a criança dar um up na aprendizagem. Então, esse cérebro ele reorganiza, é como se ele organizasse o que é necessário e falar, olha, ele está pronto para aprender. Então, a partir dos 3 aninhos, essa criança ela vai desenvolvendo, ela abre esse leque de oportunidades e nós, né, pais, professores, né, e
profissionais, nós temos as ferramentas a partir do nosso conhecimento para aproveitar essa janela que está aberta e que fica ali na primeira infância até 6 anos, que é onde estrutura toda a personalidade, a característica dessa criança, né? Os controles, autocontrole emocional, que entra a execução, as executivas e inibitório, é onde tudo acontece, né? E a partir daí a criança só vai otimizar. Então veja bem, o que acontece após a primeira infância? As redes que já foram geradas a partir de uma estimulação correta vão se ampliar e potencializar a aprendizagem. Então é onde acontece, vai ampliar a comunicação, vai ampliar a socialização, essa criança está pronta para tomar as primeiras decisões, então é onde ela começa a entender o que ela gosta, o que ela não gosta, as preferências da comida, mas isso eu não gosto, ou a cor da roupa. Começa no processo do quê? Do autocontrole. Eu não gosto, mas eu vou usar. Eu não gosto, mas eu vou comer. Então veja bem, essa criança ela tem uma flexibilidade emocional e um autocontrole funcional também. Ela consegue reconhecer, identificar, ela sente essa emoção e ela controla. Então, o responsável por isso é o controle inibitório que inicia na primeira infância. Então, as intervenções, isso mesmo, Juliane, ela tem que começar de uma maneira precoce. Então, o quanto antes, né, começar as intervenções, melhor, né? Agora, vamos falar no indivíduo que é típico. Como que é classificada a neurologia de uma criança com diagnóstico? Então, muitos se perguntam sobre isso, porque hoje em dia, quando a gente vai falar de um funcionamento do cérebro, nós temos que falar que existem funcionalidades diferentes, né? O que é uma funcionalidade cerebral diferente, né? Nomeado, típico, que tem todas as conexões funcionais, né? E o atípico. O que é a funcionalidade atípica? É quando esse cérebro ele tem uma funcionalidade diferente e nós trabalhamos justamente na intervenção para auxiliar essa criança no controle inibitório, nas funções executivas, considerando que ele precisa de auxílio, né, de estimulação adequada para se desenvolver, considerando as etapas do desenvolvimento, tá bem? Então, vocês anotaram tudo? Anotem tudo, que amanhã teremos mais, né? Teremos até domingo live. E se vocês anotam tudo, vocês terão um caderno de informações para usar como ferramenta de trabalho e para conhecimento. Lembra que eu falei que a motivação ela é essencial? Nas crianças a curiosidade ela é importante. Então, isso de ser curioso, a curiosidade ela é um ponto positivo. Né? As mães, né, muitas vezes falam, mas meu filho é muito curioso. E é isso mesmo, que bom que ele é curioso, porque a curiosidade, ela gera expectativa, ela gera busca e gera a captação de novas informações, né? Então nós devemos fazer o quê? O primeiro passo, estimular a curiosidade. Olha só que legal e uma dica para fazer em clínica e fazer em casa. As minhas dicas servem para famílias e profissionais. Vejam bem. Quando eu vou brincar com essa criança, estimular, vejam que quando eu usar a palavra brincar, você já entende, ela vai desenvolver essa criança, né? Então eu não estou usando o brincar aleatório. Então você vai sentar para quê? Brincar. E na verdade agora você já tem o conhecimento e você sabe que você vai desenvolver habilidades, né? Então você senta e para qualquer idade, gente, eu vou dar uma dica para qualquer idade, vamos pensar ali nessa primeira infância, até 9 anos, é bem bacaninha. A primeira infância vai até os 6 anos, mas essa dica vocês podem estender até 9, 10 aninhos, dependendo da maturidade da criança. Lembra que sempre nós devemos considerar o histórico. Às vezes uma criança de 9 tem uma maturidade além e outras que têm ainda a imaturidade e a curiosidade da primeira infância. Isso é natural, tá? Não há uma regra, não há um padrão, né? Mas olha que legal e é funcional para despertar curiosidade e expectativa, que são sentimentos essenciais para a aprendizagem.
Quando você vai brincar, você monta uma caixa. Nessa caixa, você vai sentar, olha, agora nós vamos brincar juntos. Essa caixa ela tem que ter tampa, fechadinha, e você vai brincar de adivinha. Adivinha o que tem dentro da caixa. Então essa criança ela vai criar o quê? Expectativa. O que gera expectativa? Curiosidade. E a curiosidade, ela gera o quê? As emoções prazerosas para a aprendizagem. Então veja que incrível. E isso dá para fazer em sala de aula. Imagina 21 aluninhos. Você vem com uma caixa surpresa e você vai falar, adivinha o que tem aqui. Então essas crianças, você em massa, você gera uma expectativa positiva de aprendizagem. Até com adultos isso funciona. Imagina, professora de graduação, você prepara o quê? Todo o material, guarda e fala, hoje eu tenho algo surpreendente. O que você gera? Expectativa. A expectativa é aliada da curiosidade. A curiosidade ativa a motivação. E a motivação faz com que o que vem ali depois é a aprendizagem, a memória. Isso vai ficar tão marcado em quem vivencia esse momento que toda vez que lembrar de algo surpreendente vai lembrar desses momentos, né, de brincar, que são cruciais, que são importantes para essa conexão. E essa questão do adivinha em casa é muito legal, porque veja bem a diferença. Quando você tem muitos brinquedos em casa, você coloca lá muitos brinquedos. Então ele não tem a curiosidade, porque ele já tem a percepção de tudo ali. Ele já viu todas as bolinhas, ele já viu todos os carrinhos, ele já conhece as cores de todos os brinquedos, nada ali chama atenção. O que acontece quando uma criança tem uma curiosidade inata? O que é uma curiosidade inata? É quando isso já faz parte do atributo de personalidade. Então ela começa a desmontar os brinquedos para ver o que acontece dentro do brinquedo. E muitas vezes os pais, até os professores falam, nossa, mas ele desmonta tudo. Justamente, o que gera esse desmontar? Né? Uma expectativa. Ele quer saber o que tem ali, como funciona. Então isso faz parte, né? E aí essa questão da caixa, quando você guarda os brinquedos na caixa, lembra que eu falei, se está todo esparramado, não gera curiosidade porque não tem expectativa. Essa criança ela vai se cansar. Esse cansaço torna ela agitada. Então, para reduzir isso, nós vamos fazer o quê? Criar a caixinha de surpresa. Você coloca todos os brinquedinhos ali e a partir dali você gera a expectativa e a curiosidade para que ela tenha uma imaginação. Ali você pode brincar com a imaginação, gerando a criatividade. Pessoal, o nosso tempo está acabando, né? Foi muito rico esse momento com vocês. Eu aproveitei tudo que eu podia para me conversar com vocês sobre essa estimulação das áreas, fazendo um feedback. Nós falamos de toda a neuroplasticidade, sobre a poda neural. Lembrando que no grupo do Telegram vai ter o resumo e o desafio, né? E vai ter um post agora no feed. O melhor comentário vai concorrer a um brinquedo de estimulação. E aí, quem ganhar o brinquedo, eu prometo que eu vou gravar um story explicando como eu faço para desenvolver a partir do que você ganhou, tá bem? Então, o melhor comentário lá no feed, o melhor comentário nessa última foto do feed, que será postada, vai concorrer a um brinquedo de estimulação. E eu vou explicar como esse brinquedo é funcional e incrível. Então participem. Eu espero vocês amanhã para a gente conversar mais sobre a neuroplasticidade e a criatividade. Um beijo. A foto, né, gente? Vamos fazer uma foto antes que acabe? Faz uma foto, posta, me marca. Vamos lá rapidinho que tá acabando. Pose bem plenas. Vamos lá? Vamos fazer uma foto. Façam uma foto, um print e postam, me marquem, coloque o que você aprendeu hoje. Quero saber o que você aprendeu hoje que foi super legal. Um beijo, até amanhã, às 20 horas, tá bem?